nos é, amém? Amém. Soberano Deus, Pai amado, aqui nós estamos, Senhor, a tua igreja, Pai. Repreenda todo mal, Senhor, toda enfermidade nesta noite, Pai amado. Visita o teu céu, Senhor, de glória. Oh, Jesus, faz o teu querer, a tua vontade. Em nome do teu poder, Senhor. Vai de encontro, Senhor, à saúde dela. Vai de encontro ao seu José, em nome do teu poder, Senhor. Esse aqui, Senhor da glória. Toma o teu anjo, Pai amado, da tua casa. Abençoa ele, Senhor. Capacita ele, Senhor. Faz o teu querer, a tua vontade, Senhor, a cada dia, Senhor. Fala conosco através do teu anjo, Senhor, desta igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. E eu agradeço minha rica oportunidade nesta noite. Aplaude a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Santo, santo, santo. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 17. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Jó 17. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos ler só o versículo 15. Amém? Louvado e agradecido seja o Senhor, que é maravilhoso, que está na casa, que não nos desampara, que está curando, que está libertando, que está olhando pela nossa causa, que está advogando, porque Ele conhece a nossa necessidade. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Deus abençoe a irmã Elza, que nos deu o prazer de estar conosco essa noite. Glória a Deus a cada um dos irmãos. Jó capítulo 17, versículo 15. Quero que toda a igreja me ajude a ler esse versículo, amém? Onde, pois, estaria agora a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Mais uma vez, queridos. Onde, pois, estaria agora a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Amém? Glória a Deus. Pode se aceitar glorificando, agradecendo a esse Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos. Onde está a nossa esperança? Deus Santo. Onde está a nossa esperança, igreja do Senhor? A Bíblia diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós somos aqueles que faremos menção do nome do Senhor. Deus de poder. Ele é o Jeová Nissi. Glória a Deus. Ele é a nossa bandeira, e a gente arvola a nossa bandeira. Nós levantamos ela com gratidão e autoridade, porque nós reconhecemos, queridos, o senhorio de Deus sobre a nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. E quem é esse que pede por socorro? E quem é esse que questiona e pede a esperança? Jó. Como nós conhecemos Jó? Como nós, todos os meses, pelo menos em algum culto aí, a gente acaba falando de Jó. O mundo fala de Jó. Nossa, fulano tem a paciência de Jó. Glória a Deus. Porque é um homem que marcou a história. O primeiro livro escrito na Bíblia, muito provavelmente foi Jó, antes de Gênesis e Êxodo. É um livro muito antigo, inspirado, provavelmente a autoria foi por Moisés. Então, Jó correu um tempo que ainda não existia a Bíblia, não existia a palavra de Deus, mas ele já reconhecia uma autoridade, ele já reconhecia Deus na vida dele, ele já sacrificava. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E nós vamos falar disso porque quem era Jó? Não vou falar o que eu penso de Jó, o que cada um aqui pensa de Jó, vou falar o que Deus pensa de Jó. Em uma reunião no céu, nos lugares celestiais, estão os anjos reunidos diante do Senhor, e vem Satanás, o acusador, aquele que defende causa contrária, aquele que acusa. Ele participa de uma reunião que ele não foi chamado, e Deus fala para ele assim: tens observado o meu servo Jó? É, Jesus. Ninguém escapa dos olhos do Senhor. Nenhum de nós devemos nos sentir desamparados, achar que Deus não está vendo, porque Ele
está contemplando tudo, queridos. Todas as coisas. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, queridos. E diz assim: disse o Senhor a Satanás, Jó capítulo 1, versículo 8: observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Ainda voltando, no versículo 1, Deus diz: homem sincero, reto e temente a Deus. Quando fala de sinceridade, aqui está falando de integridade. Jó era uma pessoa íntegra. Você sabe o que é ser íntegro, queridos? Ser íntegro é ser inteiro. O coração dele expressava gratidão e temor a Deus. Só que nós vemos que o acusador se levanta e fala para Deus assim: é fácil ele ser grato, é fácil ele ser temente, sendo que ele tem tudo que ele precisa na mão. Ele tem propriedade, ele tem dinheiro, não falta nada, tem uma família. Mas Deus, queridos, Ele conhece o nosso coração, além daquilo que temos, além do dom, além do material, além da conta bancária, além do status. Deus conhece a gente, além de tudo isso. Ele sabe reconhecer um adorador. Aleluia. E a palavra diz que Ele está procurando os adoradores que o adoram, em espírito e em verdade. Mas eu quero declarar nessa noite aqui: Deus achou adorador na casa. Glória a Deus. Tem adorador aqui? Glória a Deus. Aleluia. Ele era inteiro, ele era comprometido. O inimigo lança um desafio e Deus fala: você pode tocar no que ele tem. Porque para o inimigo tocar em nós, ele tem que ter permissão. Ele não consegue tocar se Deus não permitir isso. E aí o inimigo toca. E aí acontece algo desastroso na vida de Jó, porque Jó não sabia o que estava acontecendo. Então imagina, versículo 13 diz assim, ó: sucedeu um dia que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão. Veio o mensageiro de Jó e disse: os bois lavraram, as jumentas passeam junto a eles, eis que deram sobre eles os sabeus e as tomaram. Os moços a feriram aos fios de espada, e somente escapei para te trazer a nova. Ou seja, perdeu as suas criações. Depois, estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. Deus de poder de Sua propriedade foi queimada, sua criação foi queimada. Estando este ainda falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram o fio da espada. Só eu escapei para te trazer a nova, e os seus servos também perecendo, seus camelos. E continua. Estava ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de teu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio dali do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Queridos, quem já recebeu notícia ruim aqui? Agora, receber uma notícia ruim mexe com a gente, né? Nos desestabiliza. Como foi? Imagina a irmã Elza quando recebeu a notícia da enfermidade, da situação que ela estava. Cada um aqui passou por uma situação, nós sabemos, é ruim, mexe com a gente. Mas a gente pode falar que nem Jó, talvez no começo aqui, né? No sair do ventre de minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Talvez no começo do processo a gente tenha fé. Talvez no início do processo da notícia ruim, no tempo de adversidade, a gente fala: minha confiança está em Deus. Mas note, não foi só uma área da vida de Jó que foi atacada. Praticamente todas as áreas da sua vida foram atacadas. Perdeu seus filhos, suas posses, perdeu seu patrimônio. E aí depois o inimigo vai, com a permissão de Deus, e toca na sua saúde. E passa o tempo, não foi de um dia para o outro, não foi um dia Jó perdeu tudo e no outro ele ganhou tudo de volta. Houve um tempo, a Bíblia não fala, mas eu não acredito que foram dias, eu não acredito que foram meses. E aí, queridos, quando a notícia ruim,
quando a adversidade ela persiste por certo tempo, aí, queridos, que a nossa fé é provada. Aleluia. Aí que a nossa fé é provada diante do Senhor. Deus Santo. Porque o questionamento vem. Somos carne, não entendemos. Não estamos vendo o mundo espiritual, embora tenhamos confiança em Deus, mas não entendemos algumas coisas. Mas eu falo para os irmãos, a gente tem que se manter fiel e entender que há um trabalhar de Deus. Deus está atuando sobre as circunstâncias. Às vezes, queridos, é para tratar da gente. Às vezes é para tratar do nosso caráter. Às vezes é para tratar da nossa fé. Mas às vezes é para tratar quem está do nosso lado. Lázaro passou pelo que passou, experimentou a morte. O trabalhar de Jesus na vida de Lázaro foi grande, ele foi ressuscitado. Mas o trabalhar foi lindo na vida de Marta, na vida de Maria. Os judeus que tentavam apedrejar Cristo viram o poder de Deus através da ressurreição dele. Deus não vê como o homem vê, a visão dele é ampla, limitada é a nossa. Só que Jó começa a se questionar porque os anos vão passando. E chegam ali aqueles que eram seus amigos. Quando Jó já não tinha mais nada, quando a pele dele, ele fala que já tinha se definhado, que estava muito magro, cheio de vermes, de coisas, coçando o seu corpo com um caco de telha. Chegam os seus amigos. Ele fala, talvez ele tenha pensado, os meus amigos vão se condoer da minha situação e vão dar para mim palavras de ânimo. Só que os inimigos começam a acusar e falar assim, para acontecer isso com você, alguma coisa você fez. Para isso que você está passando, algo estava encoberto diante do Senhor. E às vezes a gente está esperando aprovação e incentivo de pessoas, e nós não precisamos ter. Não se apega a isso, porque quem conhece o teu coração é o Senhor. Glória a Deus. Não espere incentivo humano, mas tenha certeza que é um reconhecimento divino. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Aleluia. E aí nós entendemos sobre esta palavra que coisas ruins também acontecem com pessoas boas. E é necessário acontecer. Foi dito aqui, quem é o oleiro? O oleiro é o Senhor, o oleiro não é o pastor Raul. O oleiro não é cada um dos irmãos aqui estão, o oleiro é o Senhor. Ele sabe como trabalha. Ele sabe como molda o vaso. Ele sabe aquilo que nós precisamos. E às vezes, para a gente avançar para um outro estágio espiritual, precisamos passar por um tempo talvez de adversidade, de alguns questionamentos, mas dando lugar, deixando Deus moldar o vaso, adicionando a água da vida e modelando a maneira que Ele quer. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Deus tremendo. Eu fico lindo porque Jó ele fala que em um tempo atrás ele era reconhecido. Porque a pessoa humana, antes de reconhecer a essência, ela olha aquilo que a pessoa tem. Então as pessoas olhavam para Jó, lá Jó, o homem de muitos camelos. Olha lá Jó, um homem abençoado, um homem rico, um homem sábio. Mas Deus vê além de tudo aquilo que ele tinha e falava, esse é adorador, esse é íntegro, esse é inteiro, ele é justo, ele é sincero, ele se desvia do mal, ele é temente a Deus. Por isso que a palavra diz que Deus não vê como o homem vê, porque a gente fica procurando aqueles que aos nossos olhos têm estrutura, que são bonitos, que são fortes, mas Deus está olhando os pequenos Davi, que não confiam na sua força, não confiam no seu braço como Sansão, antes eles confiam no Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E Jó começa a passar um tempo de incerteza, porque os seus amigos estão ali criticando ele. E ele começa a amaldiçoar o dia que ele nasceu, o dia do seu nascimento. Porque eu fui gerado, porque eu fui amamentado, porque eu fui preservado. O dia que eu nasci não foi um dia de alegria, porque a minha vida está toda destruída. Só, queridos, que com todos os questionamentos, com todas as incertezas que só Jó tinha, ele declara no capítulo 19, versículo 5: porque eu sei que o meu Redentor Vive. porque eu sei que o meu Redentor Vive. e que por
fim se levantará sobre a terra. Tudo fora de controle, tudo dando errado, muitos motivos para questionar e afrontar Deus, mas Ele falou: o meu Redentor vive, o teu Redentor vive, e o teu Redentor pode tirar de qualquer vento, qualquer cenário, qualquer deserto, querido. Se mantenha firme, se mantenha firme. Glória a Deus. Foi dito aqui: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nada vai nos faltar se nós estivermos no caminho certo. Nada vai nos faltar se estivermos obedecendo a direção que o Senhor nos deu, porque o Senhor nos deu o recurso certo para o caminho que Ele nos destinou. Nós já falamos sobre isso aqui. Pode um peixe colocar um peixe no caminho do deserto? Não, porque ele foi criado, projetado por Deus para um ambiente aquático. Agora a gente pode pegar o camelo e jogar ele no mar, no rio? Não, porque ele foi projetado para o deserto. A palavra de Deus que não vai te faltar nada, mas você tem que estar alicerçado na direção do Senhor, na palavra de Deus para a tua vida. Louvado e agradecido seja Deus. Aleluia, Jesus. Queridos, está passando por um tempo de deserto, está passando por um tempo de vento, um tempo de cativeiro, um tempo que a pedra ainda está lá, não foi removida, mas a palavra de Deus diz que ela será, queridos. Se mantenha firme. Aleluia. Deus, Ele esgota as nossas possibilidades para mostrar quem Ele é, para mostrar para nós a autoridade dEle na nossa vida. Quando Deus esgota as nossas possibilidades, aí, queridos, que a gente fala: nossa, agora é só Deus. Aí a gente vê milagre, aí a gente vê vitória, aí a gente vê quem é Deus e como Ele é fiel às promessas dEle, à bondade dEle. É verdade. Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Ana era estéril, ela não tinha possibilidade de gerar. Então o que ela fez? Não tem o que fazer. Não tinha. Hoje existem alguns tratamentos que podem ajudar, mas se Deus falar não, não. Agora, queridos, ela não tinha para onde recorrer. Então ela falou: só posso recorrer a Deus. Recorreu a Deus, teve um filho, Samuel, profeta, juiz, sacerdote, gerado por Deus, milagre de Deus. Gideão se levanta sobre uma ordem do Senhor para combater o exército filisteu, o exército midianita. Deus separa só 300 homens. Quantos homens? 300. Para lutar contra um exército de 135 mil homens. Deus dá a estratégia. Os 300 mal tiveram que pelejar, queridos, porque Deus deu uma estratégia linda para Gideão à noite, para confundir os adversários, e eles ali se atacaram entre si. Milagre de Deus. Por quê? Porque se fosse Sansão, seria derrotado, porque para Sansão a força dele estava no braço dele. Mas Gideão falou: Senhor, só o Senhor pode fazer isso. Aleluia. Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. E aqui estão os loucos para o mundo, amém? Os loucos por Jesus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e agradecido seja o Senhor. O Senhor é lindo. Ele não usa matemática exata, Ele trabalha nas impossibilidades. 5 pães e 2 peixes aumentam mais de 5 mil homens, quer dizer, mais de 20 mil pessoas, contando as crianças e as mulheres. Então não confia no extrato da sua conta, não confia nos seus dons, não confia nos seus talentos. Eles foram emprestados pelo Senhor. Nunca vai ser na força do seu braço. Aleluia. Glória a Deus. Então no momento de fraqueza, de luta, queridos, não desista, não jogue a toalha, se mantenha firme às promessas. Só que ore, seja firme com Deus, busque oração. Quando nós olhamos, nós tivemos aqui um estudo sobre criação, e nós vimos que é tudo muito lindo, tudo muito dinâmico no universo. A Terra está girando em torno dela mesma, a Terra está girando ali em torno do Sol, o sistema solar está girando, a Via Láctea está girando, o universo está em movimento. Aí vem uns aí e fala assim: não, você tem que ficar parado, meditando. Você não foi feito para ficar parado. A ordem de Deus para a tua vida é marchar. Mas marchar para onde? Na direção. Deus está na direção. Marcha. Vai louvando, vai guerreando, que
começam a orar. Havia já uma forca preparada para destruir Mardoqueu. O que eles fazem? Eles apregam um jejum. Eles oram, eles buscam Deus e vem uma estratégia no coração. Queridos, às vezes Deus já deu uma estratégia para você aí, ó, só que a gente tem que colocar em prática também. Aleluia. A gente orou, Deus confirmou, agora ação. Deus vai operar através da ação, através da estratégia dada por Deus. O homem Amã que preparou a forca, ele foi enforcado. Ele foi envergonhado. Aleluia. Porque a palavra diz que arma nenhuma preparada contra ti irá prosperar. Glória a Deus. Então se mantenha firme, se mantenha no caráter. O caráter cristão, o caráter que Deus se agrada. Ofereça para Deus o seu comportamento. Uma palavra temperada com sal. Seja luz, seja sal, faça a diferença lá fora. Aleluia. E José, quando nós falamos de José, José ele é vendido pelos irmãos. José é difamado, José vai parar no Egito, vai servir a Potifar. Depois se levanta uma situação através da mulher de Potifar. E pela fidelidade de Deus e temor ao Senhor, José vai parar na prisão. Mas José não se vendeu. José ele manteve a sua integridade. E por um agir de Deus ele vira governador do Egito. Aleluia. E ele leva salvação a seus irmãos, a seu pai. O trabalhar de Deus não era com a vida de José, era com a família. Deus usou essa história de José para preservar a família. Mas a família não merece, os irmãos não merecem. Eram pessoas asquerosas, odilosas, ordinárias, pessoas maldosas. Mas quem somos nós para pagar o mal por mal? Sendo que Jesus disse que é para dar outra face. Aleluia. José ele perdoa, José ele abraça. Glória a Deus. Aquele que te fez mal, quando ele estiver aflito, seja o primeiro a abraçar. Mostra que você é diferente. Aleluia. Perdoa. É verdade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. José mostrou misericórdia. Assim como também há muito tempo atrás talvez a gente não prestava. Porque eu sei do lamaçal do pecado que Deus me tirou. E a misericórdia dele veio sobre a minha vida, veio sobre a tua vida. E essa misericórdia, esse amor de Deus que nós esperamos, nós precisamos mostrar para aqueles que estão lá fora. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Se mantenha firme. Deus de poder de glória. Esperar é dizer: eu confio no Senhor. É Jesus. E Jó esperou. E Jó perseverou. Não foi fácil, claro que não. Mas a Bíblia diz que ele não fala nada contra Deus, ferindo a natureza divina de Deus. E você sabe o que eu acho lindo na história de Jó? É que Satanás ele aparece no capítulo 1, no capítulo 2, fazendo uma provocação, ferindo Jó, tirando o que ele tinha. Mas a participação de Satanás na história já acaba no capítulo 2. Sabe por quê? Porque Jó não reconhecia a autoridade de Satanás sobre a vida dele. Porque Jó não dava audiência para o inimigo. Ele não dava ibope para o inimigo, porque ele falava: esse não tem poder contra a minha vida. Se tocar na minha vida foi uma permissão do Senhor. Ele só reconhecia a autoridade de Deus. Reconheça a autoridade de Deus porque você crê nele, você ama ele. A palavra diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é algumas coisas cooperam, é todas as coisas cooperam. Mas entenda que no tempo de adversidade Deus está colocando coisa no lugar. Aleluia. Glória a Deus. Deus Glória a santo, aleluia. Eu acho lindo a história de Isaac. Em Gênesis capítulo 26. Gabriel, você pode abrir a Bíblia aí? Gênesis 26, do 12 ao 16, diz assim: ó. Semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o Abençoado. engrandeceu-se o homem, e enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. Ele tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra.
Disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Amém? Você pode dar glória a Deus? Aleluia! Aleluia! Queridos, eu acho lindo essa passagem, porque havia uma palavra de bênção sobre a vida de Isaac, e aonde ele ia, onde ele colocava a mão, Deus abençoava. Mas o inimigo invejava. Naquele tempo o poço era muito valioso financeiramente, porque era uma fonte de água, e a água representa a vida. Então quem tinha poços prosperava. Só que aí os invejosos vinham tampar os poços de Isaac, mas ele continuava cavando. Eles tentavam cavar, não acontecia nada. Ele cavava, aparecia água. A ordem de Deus para a tua vida é: estão tentando tampar os teus poços, mas continue cavando. É Deus. Porque quem está fazendo, quem está abençoando é o Todo-Poderoso, é o Senhor Jeová. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O que eles reconheceram? O que eles falaram? Deus tem te abençoado. Ou seja, não é o seu jeito de pregar, não é o seu jeito de louvar, não é o seu jeito de servir, não é o seu jeito de ser, mas é uma palavra de Deus sobre a tua vida, que por onde ela vai, ela libera a bênção. Aleluia! Glória a Deus! Continue cavando, queridos. Continue cavando. Glória a Deus! Mas insistiram, os amigos de Jó insistiram, falaram assim: Jó, tem algum pecado escondido aí. Jó, tem alguma coisa errada. Jó, ele sabia quem ele era, queridos. Tentavam soprar para ele uma outra identidade, mas ele não aceitava. O nosso erro é: o inimigo quer apontar para nós mentiras, setas malignas, e a gente abraça, a gente aceita. Setas de depressão, setas de mentira, setas de desânimo, fazendo você se sentir inferior, fazendo você se sentir que não é capaz, fazendo você se sentir que não é para você, que você não é digno. Em nome de Jesus, todas essas mentiras estão repreendidas na tua vida. Glória a Deus. Como o irmão Danilo disse, é verdade, o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus disse: eu venho para dar vida e vida com aceita essa verdade. Tome posse, levanta sua mão assim, toma posse. Aleluia, glória a Deus. Então tentaram colocar uma outra identidade. Falar para Jó: você não é íntegro não, você é mentiroso. Você não é íntegro não, você é pecador. Mas Jó, no capítulo 13, versículo 23 diz: quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e meu pecado. Já está falando para aqueles que estão ali: se eu tenho pecado, me fala qualquer. Uma vez eu vi um homem de Deus indo pregar. Na hora que esse homem de Deus chega para trazer a palavra, vem um profeta. Profeta toma o microfone e fala assim: você está em pecado. Quem é você para trazer a palavra? Você está em pecado, desce daí. Esse pastor com muita autoridade falou assim: homem de Deus, se há em mim o pecado, por favor, revela para mim qual que é, para eu pedir conserto diante do Senhor e da igreja. O que aquele profeta fez? Veio a volta, ó. Porque às vezes, queridos, até no meio tem mentira, mas em nome de Jesus nós ficamos com a verdade do Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus. A dupla honra não vem de homens, a dupla honra vem do Senhor. E nesse processo, Deus permitiu que as pessoas se afastassem, aqueles que Ele ama, aqueles que eles cuidavam. Com certeza já se questionou, falou: eu estendi a mão para tanta gente, cadê esse povo? Não espere do povo, porque às vezes Deus está trabalhando, é a forma de Deus trabalhar. Aleluia! Deus Santo. Glória a Deus! E Deus pede coisas às vezes loucas, mas a gente tem que se ater a elas. É Deus que pediu, vamos fazer. Não está chovendo, não cai uma gota de chuva na terra. Deus vai falar: constrói uma arca, porque vai haver dilúvio. E agora? É Deus. É forte, Senhor. Tem que construir a arca. Tem que construir. E quem é que vai construir os anjos do Senhor?
Deus até manda recurso, mas quem vai colocar a mão na massa ali, vai ter os dedos calejados, vai pregar ali os dedos ali, ó, é você. São marcas que comprovam o nosso ministério. Esses dias eu vi o testemunho do pastor Luciano Barreto, ele falando que teve um evento na igreja que foi uma bênção muito grande. Quando ele chegou em casa de madrugada, ele começou a passar mal, ele começou a se engasgar, e ele estava se contorcendo no chão, e ele achava que ia morrer. E aí ele falou que um anjo apareceu para a esposa e tocou a esposa dele. E ele falou assim: queridos, eu acredito muito na minha esposa, que a minha esposa, quando ela tem uma visão, é difícil ela ter, mas quando tem, o anjo tocou nela, falou: acorda, vai ver o Lucinho. Ela achou que era outra coisa e virou para o outro lado e dormiu. Aí o anjo mais uma vez: acorda, vai ver o teu marido. Aí ela: isso não é qualquer coisa. Aí ela viu, ela teve uma visão, viu o anjo desapareceu. Ela foi correndo ver, o marido dela estava engasgando. Aí ela foi lá, ajudou ele lá, ele vomitou e ele ficou bem. E o Lucinho falou: eu comecei a questionar Deus, porque Deus podia ter usado o anjo para me virar ali, para me ajudar. Mas a ordem de Deus é para as pessoas fazerem, é para as pessoas se abençoarem, é para as pessoas servirem umas às outras. É a nossa mão que tem que servir e tem que ajudar uns aos outros. Não espere o divino quando Deus quer usar você, quando Deus quer usar ele. Amém? Amém. Porque o que tem que fazer Ele já colocou no nosso coração. Glória a Deus. Aleluia. E aí, queridos, já vamos para Jó 42, já está no horário. Eu acho lindo esse capítulo, um dos mais lindos da Bíblia, porque Deus aparece para Jó. Deus, ele começa a falar tudo aquilo que ele tem criado. Deus fala da formação de um embrião, Deus fala dos animais, Deus fala das coisas da natureza. Deus começa a dar uma aula para Jó, capítulo 40 e 41, de sabedoria. E Jó declara: eu só conhecia de te ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. Aleluia! Glória a Deus. E é essa experiência que Deus vai te dar. Se alguém aqui está falando assim: eu só conheço de ouvir falar, em nome de Jesus eu profetizo, você vai ter um encontro com Ele. Você vai ter uma experiência essa semana com o Senhor. Você vai ver que Deus é Deus na tua vida. Aleluia! Glória a Deus. E aí Jó fala para Deus: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes, que sem conhecimento encobre conselho? Por isso falei que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Então Jó se lamenta diante do Senhor, não porque ele falou algo contra Deus, mas pelos seus questionamentos internos. Porque quando Deus se apresenta para ele e fala: nem as minhas dúvidas eu deveria ter tido, porque Deus ele é perfeito, porque Deus ele esclarece, porque Deus responde, porque Deus intervém. Aí eu acho lindo, queridos, lindo, lindo, lindo. No versículo 10 diz assim: abre o 10 aí, Gabriel. Vamos ler todos juntos? Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava os seus amigos. E o Senhor acrescentou em duro novo a tudo quanto já antes possuía. Próximo. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos quantos antes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Amém? Pode dar glória a Deus? Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Deus restaura o estado de Jó. Deus falou assim: agora acabou o tempo do silêncio. As pessoas que se afastaram, Deus incomoda.
Deus traz de volta. As pessoas ofertam cada um alguma coisa. Ah, eu tenho esse utensílio de ouro. Ah, eu tenho esse utensílio de prata. Queridos, e desse povo que é ofertado, Deus faz muito. Deus dobra o estado de Jó. Deus sabe, mas sabe o que é lindo? Sabe qual que é a única coisa que ele não teve em dobro? Os filhos. Os filhos. Por quê? Porque tudo o que era patrimônio, tudo que era recurso material, Jó tinha perdido mesmo, então Deus deu o dobro. Mas os filhos de Jó, queridos, eu creio, eles foram salvos. Deus não deu o dobro porque Deus falou assim: esses aí você não perdeu, esses só estão guardados comigo, só estão descansando comigo. Então os filhos ele não teve o dobro. Amém? Para a gente encerrar, Gabriel, por favor, coloca aí Jeremias 29:11. Deus tremendo. Vamos ver todos juntos esse versículo, queridos. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Os pensamentos de Deus para a tua vida são perfeitos, são de paz. Deus está virando cativeiro aqui. Tem gente aqui saindo do deserto, louvado e agradecido. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Jó recobrou a saúde, recobrou os bens, recobrou a família. Glória a Deus. Deus está restituindo coisas aqui espiritualmente. Você tem que tomar posse, tem que tomar posse. Grande Deus, aleluia, aleluia. Deus Santo. Glória a Deus, se coloque de pé. Glória a Deus. Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Quem aqui põe a esperança no Senhor? Nossa confiança está em Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ora comigo, mas é para orar comigo. Se eu ouvir só a minha voz, é para orar. Glória a Deus. Glória ao Senhor. O Espírito Santo vai mover o seu coração agora, você e Deus. Amém? Aleluia. Senhor Deus e Pai,